Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos falar sobre as transformações da matéria. Então, a transformação da matéria vai ser qualquer mudança observada em uma determinada matéria. Ela pode ser química ou ela pode ser física. A transformação química, que também pode aparecer como fenômeno químico, nela as substâncias vão se alterar. Você não vai ter a mesma substância que você tinha inicialmente, tá? Surge daí as reações químicas, tá? Exemplos, queima da gasolina, então sempre tiver queima, combustão, são fenômenos químicos, tá? Fermentação, a decomposição e oxidação, tá? Que é o que ocorre com o caso dos pregos, com a palha de aço, tá? Transformação física ou fenômeno físico. A substância não se altera. Então, vai ter alguma transformação ali, mas ela, por exemplo, se era água inicialmente, vai continuar sendo água, tá? Se era glicose inicialmente, vai continuar sendo glicose. Alguma coisa vai alterar, mas não vai ser a constituição daquela matéria ali, a composição dela. São os casos de mudanças de estado físico. Quando a água passa do estado sólido para líquido, ela continua sendo água. Quando ela passa do líquido para o gasoso, também. Só mudou o estado, mas ela continua sendo H2O, tá? Nas transformações químicas, normalmente existem alguns fenômenos que evidenciam isso, que é a liberação de gás, a mudança de cor ali, a formação de precipitado ou a liberação de energia em forma de calor ou luz, são sinais de que ocorreram transformações químicas, tá? Uma atividade já resolvida aí, só para a gente ter uma ideia de como que funciona isso, tá? É para você associar a primeira coluna, que fala em 1 para fenômenos físicos e 2 para fenômenos químicos, com a coluna B, que vai te dar vários exemplos. Amassar um papel. Olha só, quando você amassa o papel, ele não deixa de ser papel. Então, isso é um fenômeno físico. Quebrar um copo de vidro. Ele continua sendo vidro, tá? Só não vai poder mais ser utilizado da mesma maneira. A mudança que aconteceu ali que você vai obter partículas menores do que você tinha inicialmente. E alimento decompondo-se no lixo. Isso é um fenômeno químico, tá, gente? E aquele mau cheiro ali é uma evidência de que houve reação. Tá liberando um gás ali que não é agradável, né? Queima do carvão. Toda vez que falar em queima ou combustão, você está falando em fenômeno químico, tá? Aquecer uma panela de alumínio. Quando você aquece, você não altera a composição. Você pode provocar, se a temperatura for muito alta nesse caso, uma mudança de estado físico, tá? Mas no máximo é o que vai acontecer. Tirando isso, só aquecer a panela, a constituição dela continua a mesma, é um fenômeno físico. Queima de combustível, normalmente queima e combustão, são fenômenos químicos, tá? A fotossíntese realizada pelas plantas, você tinha inicialmente, na fotossíntese o que acontece? Você tem dióxido de carbono, que é o CO2, com a água e vai formar a glicose e o gás oxigênio. Então, você tinha inicialmente CO2 mais H2O, que vai formar C6H12O6 mais O2. Então, isso é uma reação química, é um fenômeno químico, tá? Então, a fotossíntese é um fenômeno químico. Ferver a água, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, é apenas uma mudança de estado. Então, um fenômeno físico. Congelamento da água, também um fenômeno físico, que é apenas uma mudança de estado, do estado líquido para o sólido. Triturar o carvão. Então, você vai pegar aquele carvão que tinha um tamanho específico, vai triturar ele e obter um pó. Então, isso é apenas um fenômeno físico, continua sendo carvão. Queima de papel. Queima, combustão, né? Na combustão você vai liberar, se na combustão completa você libera CO2 mais água, então o que você tinha anteriormente ali vai se alterar, tá? Então é 2 a queima de papel, que é fenômeno químico. Enferrujamento de uma palha de aço. Também é um fenômeno químico. Houve alteração da composição, então é um fenômeno químico. A2. Sesgranrios. Entre as transformações adiante, assinale aquela que representa um fenômeno químico. Então,
obtenção de amônia, que é o NH3, a partir do hidrogênio, que é o H2, e o nitrogênio, o N2. O que está acontecendo aqui? Você tinha H2 e N2 separadamente, juntos eles vão formar o NH3. Então, alterou aquela composição ali. Então, a gente tem um fenômeno químico. Então, a letra A é a resposta correta, tá? Obtenção de gelo a partir da água, apenas mudança de estado, fenômeno físico. Obtenção do oxigênio a partir do ar atmosférico, também você vai fazer ali uma separação. Quando envolver essas separações, elas são físicas também, tá? Solidificação da parafina, mudança de estado físico, fenômeno físico. Sublimação da naftalina, vai passar do estado sólido direto para o gasoso, também é um fenômeno físico. Então, nessa questão, a certa é a letra A. A 3 fala o seguinte: entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa o fenômeno físico. Queima do carvão. Nós já falamos que a queima ela envolve um fenômeno químico, uma transformação química. Obtenção da amônia, NH3, a partir do hidrogênio, H2, e nitrogênio, N2. Também um fenômeno químico, porque você pega duas substâncias iniciais, que é o H2 mais o N2, e transforma em NH3. Obtenção do cloreto de sódio, NaCl, e água, a partir do ácido clorídrico, que é o HCl, e do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, você tinha HCl mais NaOH, tá? E vão formar o NaCl mais água. NaCl, um sal, mais a água. Isso é uma reação química, um fenômeno químico. E a letra D, evaporação do etanol. Quando ele evapora, ele vai passar do estado líquido para o gasoso, tá? Então, isso é um fenômeno físico, ok? Então, a resposta certa é a letra D. Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato.